vinha para cancelar a propriedade, cancelar a consolidação. Não é possível o cancelamento. Não era e continua sendo impossível. Tá? É impossível promover o cancelamento. O que acontece aqui, doutores, não existia outra alternativa que não mandar para o leilão. E aí o devedor já estava com o recurso mitigado, não tinha condições de comprar o imóvel, perdeu o imóvel. E aí, doutores, maravilhosamente, né, eu acho isso aqui muito bom, tá? Não existia isso, tá? Isso aqui é muito importante para o devedor, é uma segurança para o devedor. Após, nós estamos no artigo 27, parágrafo 2º-B. Isso aqui é importantíssimo. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel, por preço correspondente ao valor da dívida. Olha que importante isso aqui, doutores, né? Somado os encargos às despesas que trata o parágrafo 2º deste artigo, despesas de intimação, etc., os custos que o credor teve, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão intervírus e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Olha que interessante, é feito, doutores, uma nova aquisição do imóvel. Então, se foi consolidada a propriedade, o devedor não podia transmitir, não podia vender o imóvel de volta para o devedor. O credor não podia vender, ele é obrigado a levar para o leilão. O que acontece agora? Ele pode transmitir. Ele faz a venda, ele lavra uma escritura de venda e compra para quem? Ele lavra a escritura de venda para o devedor, ok? Promove o acordo. Ou ele faz um novo instrumento de venda com alienação fiduciária para aquele mesmo, aí a liberdade de contratar deles. Antes ele não podia, o credor é obrigado a mandar para o leilão. Aí chegava alguém lá com o valor da dívida à vista e pagava ele. Tomava o imóvel do mutuário, vamos chamar o mutuário. Certo? Então isso aqui é maravilhoso. Outra coisa que foi inserida aqui que eu também achei interessante, né? Mais uma coisa aqui, que é assegurada a dívida das parcelas, a consolidação será averbada, aqui, decorrido o prazo de purgação da mora. Olha isso aqui, parágrafo 2º-A do artigo 27, não existia na lei de alienação fiduciária. Para fins dos dispostos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor fiduciante mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Olha que importante isso, para que ele saiba dos leilões. Ele não sabia, antes era feita uma publicação digital. Quem lê edital? Edital no jornal XYZ, ninguém lê. Então isso aqui, o parágrafo 2º-A, também é muito importante. Foi inserido pela nossa gloriosa lei. Ok? Então essa parte aqui é muito interessante, tá? Agora, doutores, o que acontece aqui, outra coisa importante para relembrar, tá? Da ação em pagamento, se o devedor não consegue, isso aqui já estava na antiga, mas vale a pena lembrar. Eu faço uma dação em pagamento para quem? Uma dação em pagamento para o próprio credor. É possível. Pode ser o próprio instrumento particular de dação em pagamento. Perfeito? Outra coisa, vamos imaginar que não paguei, não fiz acordo com o banco, absolutamente nada. O imóvel é arrematado ou em primeiro ou em segundo leilão. A arrematação, doutores, nós tivemos uma alteração no artigo. Antigamente dava a entender, pela lei de alienação fiduciária, lá no fim da lei de alienação fiduciária, ele fazia referência, doutores, ao decreto 70 de 66, né? Por quê? Os contratos
Os atos e contratos referidos nessa lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Aí nós temos aqui, ó, as operações de crédito compreendidas no âmbito do sistema financeiro imobiliário a que se refere esta lei, né? Inciso 1. Não se aplicam as disposições da Lei 4.380 de 64 e as demais disposições legais referentes ao sistema financeiro da habitação. Não que não possa ser alienado pelo sistema financeiro da habitação, mas não vai se aplicar todas aquelas disposições, tá? Antigamente dizia que se aplicava as disposições do artigo 29 a 41 do Decreto-Lei de 70 de 66. O que era isso? Era a previsão, doutores, do quê? De carta de arrematação extrajudicial. Então, título que poderia deixar em dúvida aqui, que poderia ser materializado o quê? Uma carta de arrematação extrajudicial, que está nessa disposição do Decreto 70 de 66, nesses artigos. Só que com a nova alteração, tá? Com a alteração da Lei de Alienação Fiduciária pela Lei 13.465, olha como é que está esse artigo agora. Aplica-se as disposições do artigo 29 a 41 do Decreto 70 de 66, grifa exclusivamente aos procedimentos de execução de decretos garantidos por hipoteca. Ou seja, a carta de arrematação extrajudicial, tá? Emitida numa execução hipotecária no âmbito do sistema financeiro imobiliário, pode ser, ela ingressa no registro de imóveis, mas se for um contrato de alienação fiduciária, na execução extrajudicial, não se aplicam. E essa disposição referente a o que lavrar, quando eu promovo uma arrematação em leilão do quê? De um imóvel numa execução de alienação fiduciária, é feito eu vou lá, arremato num leilão extrajudicial e depois qual título que eu vou levar no registro de imóveis? Lavrar uma escritura pública de venda e compra. Pô, professor, mas aí o senhor me complica a vida. E se o banco, que é o credor, tiver com uma situação, tiver com a solvabilidade prejudicada? Então, não é uma venda e compra simples. É uma venda e compra em cumprimento a esta arrematação no leilão extrajudicial. Então isso é muito importante, tá? Pode ser escritura pública ou instrumento particular definitivo de transmissão. É aceito instrumento particular, previsão nas próprias normas de serviço, ok? E previsão é a interpretação da lei que podem ser feitos por instrumento particular, que é a interpretação do artigo 38. A transmissão pode se dar por instrumento particular. Feito o registro dessa transmissão, e aí nós saímos neste momento do procedimento da Lei 9.514/97. Para essa transmissão, para essa arrematação, tem ITBI? Sim. Não, professor, não pode ter, porque aqui já pagou o ITBI. Já pagou o ITBI, doutores. Pagou o ITBI de qual transmissão? Da transmissão do devedor, William, para o banco. Para o banco poder levar para leilão, ele teve que consolidar a propriedade na sua pessoa. Ah, não, mas aí teria que pagar ITBI no dia do registro da alienação fiduciária. Não há previsão para ingresso, para fim de garantia. É uma garantia. A questão é que é feito o registro da garantia lá e a consolidação da propriedade é um ato de averbação por força de lei, mas a transmissão da propriedade ocorreu e pagou ITBI para que o banco seja titular de direitos reais, para que então ele possa levar a leilão. Ele não pode levar a leilão um bem que não é dele, diferentemente do que ocorre na execução na execução lá de uma hipoteca, por exemplo. Vou promover uma execução judicial da hipoteca. Não preciso transmitir o bem para o credor hipotecário para depois levar a público. Só quem faz essa transmissão é o Estado. Nesse caso aqui, faz-se o pagamento do ITBI por disposição legal e no momento que ele faz a transmissão por arrematação, ele arremata o Zé arrematou o imóvel, ele vai ter que pagar o quê? O ITBI da arrematação. Por quê? Por previsão na lei municipal. Arrematação, transmissão da propriedade do credor para ele. Ok? Deixa eu ver mais algum ponto que eu tenho aqui de alienação fiduciária. Não. A dica que eu posso dar para os doutores em relação a outros elementos da alienação fiduciária, doutores, é exatamente esse.
Os prazos. Atenham-se aos prazos, muito cuidado com prazos, tá? Isso é um prato cheio para o examinador colocar numa prova de múltipla escolha, tá? Na prova de teste. É um prato cheio. Então, observe sempre os prazos. Desenhe esse procedimento, doutores, que eu fiz com... Assista novamente o vídeo. Desenhe esse procedimento com a lei na mão. Olha, ele veio aqui, fez isso. E se pergunte os porquês, como eu fiz aqui. Por que transmite direito real? Por que a propriedade foi transmitida? Por que precisa registrar a transmissão da propriedade? Pense como registrador imobiliário. Pense como direito real, constitutivo, extintivo e daí por diante. Perfeito? Fazendo esse panorama aqui, eu acho que por esses pontinhos que eu passei, mais uma leitura aprofundada dos dispositivos legais que eu passei, e mais uma leitura das normas, os doutores vão conseguir se dar muito bem nessa prova. Lembrem-se, princípios registrais devem estar na ponta da língua. Tendo isso na ponta da língua, na memória, os doutores conseguem, ainda que não saibam a resposta, eles conseguem permear a resposta e eliminar as erradas com um pouco mais de tranquilidade. Perfeito? Então, eu agradeço a atenção de todos. Ficaram alguns artigos aqui, mas demanda só leitura. Então, não quero que os doutores percam tempo. Não é hora de perder tempo. Leiam, rabisquem toda a legislação, que é assim que nós vamos memorizar esses pormenores. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Boa prova. Tchau, tchau.